Meus amigos, voltamos. Eu fiz esse pequeno intervalo porque, infelizmente, o vizinho estava batendo aqui do lado de casa, estava para quebrar a minha parede, eu tive que ir lá com ele, né? São os prazeres e as delícias do home office. Estamos de volta e agora para falar da reforma e da contra-reforma, que vai de 1517 até 1648, é a última metade da nossa aula. Vários fatores contribuíram para a introdução da reforma protestante na Inglaterra. O anticlericalismo de uma grande parcela do povo e dos governantes e as ideias do pré-reformador John Wycliffe, e a penetração dos ensinos de Lutero em 1520 e o Novo Testamento traduzido na linguagem vernacular por William Tyndale e a atuação de refugiados que voltaram de Genebra. Todavia, quem deu um passo decisivo para que a Inglaterra começasse a tornar-se protestante foi o rei Henrique VIII, e eu quero que vocês prestem bem atenção nessas informações, porque justamente por desconhecer isso daqui, algumas pessoas cometem alguns equívocos, alguns reducionismos, ao dizer que a reforma na Inglaterra foi tão somente pelo ímpeto e o desejo de casar-se novamente do rei Henrique VIII. Não. Nós discutimos que houve um momento que o cristianismo na Inglaterra não era católico, era o cristianismo celta. Houve um momento que nós discutimos também que na Inglaterra, devido à influência do John Wycliffe, as pessoas começaram a questionar essa ingerência papal. Os senhores sabem que o surgimento dos Estados nacionais na Europa possibilitou esse desejo de reforma. Então, dizer que a reforma na Inglaterra foi tão somente devido ao desejo do Henrique VIII casar-se novamente é um equívoco muito grande. Eu quero que você entenda isso, por quê? Porque se você for assistir esses programazinhos de Discovery e outras coisas aí, vão dizer um monte de besteira. Que a Inglaterra foi reformada porque o Henrique VIII quis casar-se de novo, né? E não foi isso, né? Não foi mais ou menos isso. Uma coisa muito mais complexa do que as pessoas imaginam. Então, Henrique VIII começou a reinar em 1509, sendo muito católico. Fato, em 1521, escreveu um folheto contra Lutero que ele valeu o título de defensor da fé. Claro, o título de defensor da fé que foi dado pelo Carlos V, o que era basicamente tio ou sobrinho da sua esposa. Tá legal? Ele era casado com a primeira esposa espanhola, Catarina de Aragão, viúva do seu irmão, que não conseguiu dar-lhe um filho varão, mas somente uma filha, a Maria, guarda esse nome, Mary, Blood Mary, a Maria Sanguinária. Henrique pediu ao Papa Clemente VII que anulasse o seu casamento com Catarina, e o Papa Clemente foi inclemente, ele não sucedeu, para que pudesse casar-se com Ana Bolena ou Anne Boleyn, mas o Papa não pôde atendê-lo desse desejo, até porque, senhoras e senhores, a indissolubilidade do casamento é um princípio, é um dos 7 sacramentos da Igreja Católica, certo? Os 7 sacramentos diz que o casamento é indissociável, por isso que as igrejas católicas fazem o casamento tão somente uma vez. Você casa uma vez na Igreja Católica, divorciado não pode casar de novo. Nas igrejas protestantes, sim, a gente casa sem problema nenhum. Eu já acho que tem um irmão que eu já casei ele já umas 2 vezes. Parece que vai casar de novo. Vai casar, pastor? Vai fazer? Vou fazer, meu irmão. Mas, rapaz, estamos aqui para fazer a obra de Deus. Na Igreja Católica, não. Você casou uma vez, acabou ali. Cada um segue seu caminho. Uma das principais razões foi o fato de que Catarina era tia do Sacro Imperador Germânico Carlos V. O mesmo Carlos V que havia dado ao Papa, algumas liberdades, né? Tu acha mesmo que o Papa vai ceder ao pedido de um rei contra o imperador? Contra o imperador do Sacro Império Romano? Fala sério, né? É impossível. Em 1533, Thomas Cranmer foi nomeado arcebispo da Cantuária e poucos meses depois declarou nulo o casamento do rei. Em 1534, o parlamento aprovou o ato de supremacia pelo qual a Igreja Católica Inglesa desvinculou-se de Roma e o rei foi declarado o único chefe supremo da Igreja, né? Você já deve ter visto o Deus salve a rainha, God save the Queen. A Suprema Senhora, o líder máximo no anglicanismo, não é o Papa, não é o arcebispo da Cantuária, não é o arcebispo de Westminster, não, é o rei. A rainha é a líder religiosa do anglicanismo. E isso remonta aí ao Thomas Cranmer, beleza? O ato de supremacia onde o rei
Para além de rei, ele é o protetor supremo da igreja na Inglaterra. Beleza? Estou falando aqui que houve uma reforma automática, senhores, dentro do cristianismo inglês, que eles passaram a ser reformados, ser protestantes. Não foi bem assim, mas já rompeu com Roma, já não são católicos. Quer dizer que eles mudaram a liturgia? Não, se você olhar do ponto de vista litúrgico, não tem muita diferença de anglicanos e católicos. Se você vê a abadia de Westminster, você vai achar que aquilo ali é o quê? Você vai achar que aquilo ali é um templo católico. Não, aquilo não é um templo católico. Aquilo ali é um templo anglicano. Não, mas a liturgia deles, meu irmão, não estou discutindo liturgia, estou discutindo catolicidade. E catolicidade, vocês já estão quase carecas de saberem que não é simplesmente liturgia, é subserviência ao bispo de Roma. Se você não entendeu nada na minha matéria, mas se você entendeu isso, para mim, eu ganhei esses 2 meses que eu fiquei com vocês. Tá certo? Por quê? Porque a catolicidade não é só uma questão litúrgica, é litúrgica também, mas é sobretudo a submissão ao bispo de Roma. Quem curtiu, quem entendeu, arrasta para cima e vamos lá. E hoje quem está arrastando sou eu e eu estou no comando, senhor Erickson. Beleza? O bispo John Fish, o João Peixe, o ex-chanceler Thomas More, opuseram-se a essas medidas e foram executados. Claro, dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. Beleza? Os numerosos mosteiros do país foram extintos, suas propriedades confiscadas. Nos anos seguintes, Henrique ainda teria outras 4 esposas. Cara, poxa, Henrique, será? A Jane Seymour, a Anne de Cleves, a Catarina Howard e a Catarina de Parr. Ele gostava das Catarinas, né? Ele gostava de tanto de Catarina, assim, que casou logo foi com 3 Catarinas. A palavra Catarina vem do grego cátara, pura. Cátaros, puros, Catarina, lúcida, pura. E aí vem o fato, é que ele morreu na fé católica. Né? Ele fez toda essa bagunça, mas ele morreu na fé católica. Eu quero dizer o seguinte, quer dizer, então, que pelo fato do Henrique VIII ser movido por ímpetos, escusas indiscutíveis, a reforma na Inglaterra foi nula? Claro que não, amigo. Porque o povo queria essa reforma e vocês vão ver que o anglicanismo. Como eu gostaria de ter tempo com vocês para poder fazer uma discussão do ponto de vista litúrgico no anglicanismo. Porque dentro da mesma igreja anglicana, eu tenho 2 igrejas. Eu tenho a chamada o alto clero e o baixo clero. O alto clero é os chamados anglo-católicos, que assemelham-se à liturgia da igreja católica e são anglicanos. E os chamados evangelicals, que assemelha-se à liturgia evangélica. E curioso, eu tenho 2 amigos anglicanos. Eu tenho um que segue a linha anglo-católica no Recife, e ele é chamado de padre, ele venera os sacramentos, enfim, anglo-católico. E eu tenho um amigo, Zé Honório, que ele é evangelical. Ele é evangélico muito similar com aquilo que a gente faz. Parecido com o culto no Chama Church, mas são anglicanos, da mesma igreja. Está entendendo? Tá certo? Aí alguém me perguntou uma certa feita, o anglicanismo, ele é católico? Eu digo, é. Mas ele é protestante? Eu falei, é. É a chamada teologia da Via Média, meu irmão. Metade calabresa, metade mussarela. Esse é o anglicanismo, certo? Henrique morreu na fé católica e foi sucedido pelo trono pelo Eduardo, o filho que teve com Jane Seymour. Os doutores do jovem reimplantaram a reforma na Inglaterra e puseram fim às perseguições contra os protestantes. Foram aprovados 2 importantes documentos escritos pelo arcebispo Thomas Cranmer, o livro da oração comum, que basicamente todo mundo que estudou um pouquinho de história sabe da importância que esse livro tem, porque é o livro de oração comum. Independentemente de você ser da Via Média ou da linha evangélica ou anglo-católica, você vai seguir esse livro de oração comum. Revista em 1552, e os 42 artigos da religião, que é uma síntese das teologias luteranas e calvinistas. Eduardo era doentio e morreu ainda jovem, sendo sucedido pela sua Maria, pela sua irmã Maria. A Maria, senhores, filha da esposa renegada. A Maria, senhores, a Maria, filho da esposa que havia sido trocada. O que tu acha que a Maria ia fazer? A Maria tocou o terror. Ela era filha da Catarina de Aragão. O nome dela é Maria Sanguinária. O que ela fez de perseguição a protestante não está nem escrito. Ela desencadeou perseguições seríssimas ao protestantismo na Inglaterra. Beleza? A Maria perseguiu os líderes protestantes e muitos foram levados à fogueira.
Os mártires mais famosos foram Hugh Latimer, Nicholas Ridley, Thomas Cranmer. Thomas Cranmer. Quem é o Thomas Cranmer, professor? O Thomas Cranmer que escreveu, meus amigos, os 39 artigos do livro de oração, e o Thomas Cranmer que escreveu os 42 artigos, tá? Da teologia anglicana, do Thomas, a ideia da via média, certo? Porém, a Maria morreu e subiu ao trono a sua meia-irmã, a Elizabeth I. Olha, senhores, eu vos apresento a primeira do seu nome, a Elizabeth. Né? Os senhores sabem que a Elizabeth, que é a rainha Elizabeth que morreu agora, é uma das Elizabeth. Mas a primeira é essa aqui, a Elizabeth I, a rainha Elizabeth I. A primeira do seu nome, como diz como é que é lá, a menina lá, a Targaryen, Daenerys Targaryen, a primeira do seu nome, a soltadora de corrente, matadora de dragões. Vamos lá, quem assistiu aí Game of Thrones. Em 1563, foi promulgado um ato de uniformidade que aprovou os 39 artigos. O resultado foi um acordo anglicano que reuniu os elementos das principais teologias evangélicas, bem como traços católicos, especialmente na área da liturgia. Além dos anglicanos, havia outros grupos protestantes na Inglaterra, como os puritanos, os presbiterianos, os congregacionais. É no âmbito dos congregacionais que vai surgir as igrejas batistas, um grupo remanescente inglês dos anabatistas, que eu já estudei com vocês na aula passada, né? Que vocês viram comigo aqui mesmo, online. Nós fizemos essa aula ontem, vocês viram que os anabatistas, eles são segmentos que rebatizam de novo, né? Batismo adulto. Os puritanos surgiram no reinado de Elizabeth e foram assim chamados porque reivindicavam uma igreja pura em sua doutrina, culto e forma de governo. Eles gostariam, os puritanos, eles surgem numa época de pacifismo, viu, bicho? Eu ouso dizer que se os puritanos surgissem na época da Maria Sanguinária, não tinha ficado nenhum, não. Porque eu acho que a Elizabeth, por mais que ela fosse flexível ao permitir que você seguisse a linha via média, que é anglo-católico, você pode seguir a linha que você quisesse, desde que você estivesse dentro da própria igreja, ela foi um pouco paciente com os puritanos, porque os puritanos, eles queriam não uma igreja episcopal, porque na igreja episcopal eu tenho uma última palavra que é dada, no caso agora, não mais pelo Papa, mas pelo rei, pela rainha, porque esse é o protetor da igreja, tá entendendo? Aí não era interessante para eles terem, digamos que um novo Papa. Agora sai o Papa de Roma e entra o Papa em Londres. E esse Papa nem religioso é o rei, Elizabeth. Então, eles ambicionavam o quê? Uma igreja congregacional. E, senhores, eu vos apresento o surgimento da nação dos Estados Unidos da América, porque foram os puritanos perseguidos pela Elizabeth que migraram no navio Mayflower para a região dos Estados Unidos em 1603. Quer ver? Vamos ver isso aqui com mais detalhes? Olha aí, abra bem os seus olhos aí. Open your eyes. Os puritanos surgiram do reinado da Elizabeth e foram assim chamados porque reivindicavam uma igreja pura em sua doutrina, culto e forma de governo. Reprimidos na Inglaterra, muitos puritanos foram para a América do Norte, estabelecendo-se em Plymouth, em Boston, né? Você deve ter percebido aí o Dia de Ações de Graça, quando os peregrinos chegaram na região da Nova Inglaterra, né? Outros grupos ingleses foram os batistas, surgidos a partir de 1607, na liderança de John Smith e Thomas Harris. Este fundou em 1612 a primeira Igreja Batista Geral. Senhores, preste bem atenção aqui, viu? Se tem uma coisa que me incomoda, e olha que eu não sou batista não, tá, galera? Eu não sou batista, a minha formação, sou assembleiano de pai e mãe parteira, mas a minha formação teológica é metodista. Sou teólogo pela Universidade Metodista de São Paulo, mas eu tenho um carinho muito grande pelos batistas congregacionais, pela Igreja Batista Raiz. Aqui em Manaus tem uma coisa que eu não entendo. O camarada abre uma igreja, não tem nome, ele coloca Igreja Batista. Não é batista. Por quê? Porque não é congregacional. Eu pergunto, o senhor é eleito pastor aqui ou o senhor fundou a igreja? Eu fundei. Se você tem um colegiado de diáconos que faz um sínodo e que elege o pastor periodicamente? Não.
não é batista, amigo. Você está usando um nome mais por estética. Aí tem um monte aqui em Manaus. Tem um aí que é enorme. Nada de batista ali. Nada de batista. Nada. E olha que eu não sou batista, hein? Eu sou assembleiano. Mas me incomoda quando você pega um nome está eivado de tradição. Não é presbiteriana porque escolheu o nome presbiteriano. Não, tem uma história do John Knox ali. Não é batista, batista porque não é. Tem uma história do John Smith, dos anabatistas, daqueles que querem uma liberdade congregacional. Aí o cara é um ditador, é um caudílico dentro do feudozinho dele, que ele é o fundador, e diz que é batista só por uma questão estética. Mas aí a gente quer pedir ao povo que entenda uma coisa que eles não são obrigados a entender. Agora vocês entendem que o nome de uma denominação não é estética, é fruto da teologia, da doutrina. Me diz aí qualquer igreja. Metodista vem dos métodos de John Wesley. Eu não posso, Fanuel, abrir uma igreja aqui e dizer que sou metodista, porque eu não sou, embora seja ordenado metodista, eu não estou vinculado ao metodismo. Eu não posso fundar, quer dizer, se eu quisesse, eu tenho essa liberdade de culto, mas eu não tenho lógica. O cara fundou aqui no nosso bairro, Igreja Luterana Pentecostal. Igreja Luterana Pentecostal. O cara não sabia nem que era Lutero, velho. Entendeu? Assim, meu irmão, pelo amor de Deus, cara. Um dia eu vou fazer um livro, os nomes de igrejas, tá bom? Vou escrever nome de igreja. Eu vou sair em Manaus pesquisando igreja. Eu encontrei uma aqui na nossa região que é Batista Adventista Reformada. Eu queria ter uma conversa com esse pastor, para mim poder entender assim, amigão, como é que é esse negócio aí? Como é que você conseguiu criar esse Frankenstein denominacional aí, que é tudo e ao mesmo tempo é nada? Está entendendo? Então, no século XV, no contexto da Guerra Civil entre o rei Carlos I e o parlamento puritano, foi convocada a Assembleia de Westminster. Essa célebre Assembleia elaborou uma série de documentos calvinistas para a Igreja na Inglaterra, entre os quais a Confissão de Fé e os Catecismos Maior e o Breve Catecismo, que se tornaram os principais símbolos confessionais das igrejas reformadas e puritanas. Tudo bem? Vocês estão aí comigo? Quem está comigo, diga beleza. Beleza, eu ouvi você dizer beleza, então vamos nessa então. A reforma na Escócia. Gente, olha só, eu espero de verdade que vocês estejam assistindo essa aula, tá, pessoal? Verdade, essa aula aqui é importante, viu? A reforma na Escócia. Vamos ver sobre os escoceses. Não, senhoras e senhores. A Escócia não é tão famosa apenas pelos seus castelos e pelo Sean Connery. Existe um movimento de reforma na Escócia que é bem interessante. Vou repetir isso. Existe um movimento de reforma na Escócia que vai influenciar o mundo e você vai ver qual é. O protestantismo começou a ser difundido na Escócia por homens como Patrick Hamilton e George Wishart, ambos martirizados. Todavia, o presbiterianismo é modelo de governo. Foi introduzido graças aos esforços do reformador John Knox, um discípulo de Calvino. Ele passou pela Academia de Genebra, que após passar alguns anos em Genebra, tornou-se ao seu país. Em 1559, no ano seguinte, o parlamento escocês criou a Igreja da Escócia, presbiteriana. Knox fez oposição tenaz à rainha católica Maria Stuart, prima de Elizabeth, que viveu na França, e voltou à Escócia, os Bourbons, né, para tomar posse do trono. A aceitação do protestantismo ocorreu no contexto da luta pela independência do domínio francês. Alguns anos mais tarde, Mary Stuart teve de fugir e buscar refúgio na Inglaterra, onde foi executada por ordem de Elizabeth, a Pacífica, a primeira do seu nome, em 1587. Gente, isso aqui fica fantástico se fizesse uma série Os Reis do Protestantismo. Seria interessante, cara. Já imaginou? Meu Deus do céu, tipo Game of Thrones. Foi na Escócia que surgiu o conceito político de presbiterianismo. Os reis ingleses e escoceses sempre foram firmes e defensores do episcopalismo, ou seja, de uma igreja governada por bispos. A razão disso é que, sendo os bispos nomeados pelos reis, a igreja seria mais facilmente controlada pelo Estado e serviria aos interesses do mesmo. À luz das escrituras, os presbiterianos insistiram em uma igreja governada por oficiais eleitos, à luz das escrituras. Deixa eu só pegar um texto aqui para me ver com vocês, quais são as bases que eles têm no presbiterianismo, né? Está dizendo aqui que é à luz das escrituras. Vamos ver qual é o texto bíblico que fala isso?
Vamos lá. Poxa, volta para cá, meu filho. Não olhe para o outro lado, olhe para mim, por gentileza. Deixa eu ver aqui. Ah, tá passando aqui. Elegendo presbíteros, livro de Atos. Negócio aqui. Ah, tá. Aqui, ó. Atos 14, versículo 23. Então Paulo e Barnabé lhes constituíram presbíteros em cada igreja. Não é presbítero, é presbítero. Isso aqui é presbiterói. Não é singular, é plural. Em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles os consagraram ao cuidado do Senhor, em que havia crido. Certo? Em outro texto também, você vai ver em Atos, capítulo de número 20, versículo 28, essa mesma ideia de que os presbíteros tinham, digamos que, uma certa autonomia no governo da igreja. Quer ver comigo? Atos, capítulo de número 15, versículo 22. Então, os apóstolos e presbíteros, com toda a igreja em Jerusalém, resolveram eleger dentre eles alguns homens e mandá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram eleitos. Está entendendo, senhores? Eleitos. Ou seja, eu tenho uma espécie aqui de, não governo de bispo, mas um governo de presbitério. Toda a decisão não era uma decisão monocrática, era uma decisão tomada a partir de um colegiado. Vocês estão entendendo? Por isso que eles estão dizendo que é o modelo bíblico de gestão, beleza? Os presbíteros tornaram, assim, a igreja livre da tutela do Estado, e foi somente após o longo e tumultuado processo que o presbiterianismo implantou-se definitivamente na Escócia. Quero vos lembrar que o primeiro missionário presbiteriano no Brasil foi o Ishbel Green Simonton. O Ishbel Green Simonton, que veio para o Brasil como missionários, certo? Isso foi muito forte, né? Isso foi muito marcante na nossa história com a conversão do Boanerges, o primeiro pastor convertido no Brasil. Isso tudo deve-se à missão desencadeada pelos presbiterianos. Senhores, e para a gente poder encerrar a reforma na França. O movimento reformado francês surgiu na década de 1530, ou seja, Calvino ainda era vivo, inicialmente tolerante. O rei Francisco eventualmente mostrou-se hostil contra os reformados. Henrique II foi ainda mais severo que o seu pai. Em 1559, reuniu-se o primeiro sínodo nacional da Igreja Reformada na França, que aprovou a Confissão Galiciana. Em 1561, havia 2.000 congregações reformadas no país, compostas de artesãos e comerciantes, e até mesmo alguns de famílias nobres, como os Bourbons e os Montmorency. Os reformados franceses, conhecidos como os huguenotes, estavam concentrados principalmente no oeste e sudoeste do país e recebiam decidido apoio de Genebra. Ao norte e leste estava a facção ultracatólica liderada pela poderosa família Guise-Lorrain. Presta atenção que aqui tem uma das coisas mais patéticas que o mundo já viu, tá? O chamado extermínio de protestantes na França. O reinado de Francisco II, os Guise, controlaram o governo. Quando Carlos IX tornou-se rei, sendo ainda menor, sua mãe Catarina de Médici assumiu a regência, mostrando-se inicialmente tolerante para com os huguenotes. Tentando conciliar as duas facções, ele promoveu um encontro de católicos e protestantes, o colóquio de Poissy. Com o fracasso desse encontro, houve um longo período de guerras religiosas. E o episódio mais fatídico foi a noite de São Bartolomeu, em 24 de agosto de 72. Centenas de huguenotes achavam-se em Paris para o casamento da filha de Catarina com o nobre protestante Henrique de Navarra. Na calada da noite, os huguenotes foram assassinados à traição. As coisas mais covardes que eu já vi, enquanto dormia. E entre eles, o seu principal líder, o almirante Gaspar de Coligny. O Gaspar de Coligny, senhores. O Forte Coligny, no Rio de Janeiro. Mas isso aqui é uma outra história, é as invasões francesas no Brasil. Uma outra história. Nos dias seguintes, muitos milhares foram mortos no interior da França,
Mais tarde, quando os nobres huguenotes tornou-se rei, com o título de Henrique V, ele promulgou em favor dos seus correligionários o Edito de Nantes, concedendo-lhes uma tolerância limitada. Esse edito seria revogado por Luís XIV em 1685, dando início a um novo período de duras provações para os reformados franceses. É curioso, porque logo a França, né, um país que sempre teve na sua égide o ideal de liberdade, de igualdade, de fraternidade, você teve aí uma das coisas mais macabras que o mundo já viu, a saber, o massacre na noite de São Bartolomeu, em 8 de agosto de 72, de 1572. Isso é triste. E para a gente poder fechar aqui, a reforma nos Países Baixos, ou nos países, os Países Baixos, né? Holanda, enfim, basicamente a Holanda é um conglomerado de vários países ali que forma a Holanda. Os Países Baixos eram parte do Sacro Império Germânico Romano e depois ficaram sob o domínio da Espanha. Isso ficou por muito tempo, até a época do Filipe II. Né? Isso vai explicar, inclusive, as invasões holandesas no Brasil, quando os holandeses quiseram ir por aqui fundaram a Companhia das Índias Ocidentais, certo? Em busca de cana-de-açúcar, beleza? Quando você tem a invasão dos holandeses no Nordeste, talvez eu discuta isso com vocês na próxima aula, tá? Sobre as invasões e como é que essas invasões possibilitaram o protestantismo inserir-se na nossa cultura, o chamado protestantismo de invasão. Durante o reinado do imperador Carlos V, surgiram naquela região luteranos, anabatistas e principalmente calvinistas. Por volta do ano de 1540, desde o início foram objeto de intensas perseguições, tendo a repressão aumentada sobre o rei Felipe II e o governante Duque de Alba. A revolta contra a tirania espanhola foi liderada pelo alemão Guilherme de Orange, grande defensor da plena liberdade religiosa, que seria assassinado em 1584, e, eventualmente, os Países Baixos dividiram-se nas nações Bélgica, Luxemburgo católica e Holanda protestante, tá certo? A Igreja Reformada Holandesa foi organizada na década de 1570, no início do século XVII, surgiu uma forte controvérsia por causa das ideias do Jacob Arminius, Tiago Armínio. O Sínodo de Dort, 1618 até 1619, rejeitou as ideias de Armínio e afirmou os chamados 5 pontos do calvinismo, cujas letras iniciais era TULIP, em inglês, que é Total Depravity, a depravação total, Unconditional Election, a eleição incondicional, Limited Atonement, que é a expiação ilimitada, Irresistible Grace, graças irresistível, e Perseverance of the Saints, a perseverança dos santos. Tudo bem? Contra-reforma. Ao analisarem as ações da Igreja Católica Romana, após o surgimento do protestantismo, os historiadores falam em 2 aspectos. Quais são eles? A contra-reforma e a reforma católica. É a mesma coisa, senhores? Não, senhores. Vamos lá. O primeiro foi um esforço da Igreja Católica Romana para reorganizar-se a luta contra o protestantismo. Eu chamo isso de contra-reforma. Essa reação ocorreu tanto do ponto de vista dogmático, quanto do ponto de vista político-militar. Beleza? O surgimento da Companhia de Jesus, aí, com São Inácio. Os inacianos, eles estão inseridos nesse contexto. Aí, quando você estuda um pouco da nossa história, principalmente da influência que os inacianos tiveram na Amazônia, você percebe essa beligerância ao protestantismo, certo? Por quê? Porque nasce imbuído desse sentimento de contra-reforma. Já a reforma católica, propriamente dita, revelou-se a preocupação de corrigir certos problemas internos do catolicismo, em resposta às críticas dos protestantes e de outros grupos. Foram vários os elementos dessa reação. Na Espanha, houve notáveis manifestações de uma rica espiritualidade mística, cujos representantes mais destacados foram Teresa de Avilá, São João da Cruz, além do misticismo espanhol. Outro sinal de revitalização católica foi o surgimento de várias ordens religiosas, das quais as mais importantes foi a Sociedade de Jesus, a Companhia de Jesus, fundada pelo Inácio de Loyola em 1451 até 1556, e oficializada pelo Papa em 1540. Além dos votos usuais de pobreza, castidade, obediência aos superiores, os jesuítas faziam voto adicional de submissão incondicional ao Papa. O tema dos irmãos inacianos era Ad Majorem Gloriam Dei,
para uma maior glória de Deus. O São Inácio de Loyola, o fundador da ordem dos jesuítas, ele dizia que se o Papa dissesse que o verde é verde, que o azul é verde, verde o seria. Porque a palavra do Papa seria inquestionável. Seu objetivo era a expansão e o fortalecimento da fé católica através das missões de educação e combate à heresia. Se você quiser saber mais sobre a influência dos inacianos na Amazônia, eu recomendo você dar uma pesquisada aí no banco de teses e dissertações da UFAM e leia essa parte na minha tese, que é sobre as viagens das ideias religiosas na Amazônia e como é que os irmãos inacianos contribuíram demais, sobretudo o Samuel Fritz na evangelização do Alto Rio Negro, tá? Entre os ombolas. Seu objetivo era a expansão e o fortalecimento da fé católica através de missão, educação e combate à heresia. Os jesuítas exerceram forte influência sobre os governantes e contribuíram decisivamente para a supressão do protestantismo em várias regiões da Europa, como Espanha e Polônia. E diga-se de passagem, eles só foram expulsos aqui quando o Marquês de Pombal chegou aqui expulsar os jesuítas, porque os jesuítas tinham mais terra do que o próprio Estado. Os jesuítas tinham muita força dentro do Brasil. Engenhos, enfim, uma outra discussão aí que, se tivéssemos tempo, nós iríamos fazer. Complicado, velho, complicado. O Estado confiscou muita coisa, muitos bens da igreja também. O instrumento mais eficaz, tanto a Contra-Reforma quanto a Reforma Católica, foi o Concílio de Trento, que reuniu em 3 sessões, 45 até 1566. Os rejeitaram explicitamente as doutrinas protestantes, oficializaram o tomismo, ou a teologia de São Tomás de Aquino como a teologia oficial da Igreja Católica, revitalizaram a Vulgata, a Vulgata passa a ser o texto oficial da Igreja Católica, e por aqui vai até 1962, até o Concílio de Trento. Amigo, aquilo que foi discutido no Concílio de Trento, em 1545, só vai ser revocado em 1962, no Concílio do Vaticano II. A Vulgata era a Bíblia oficial do catolicismo romano. Enquanto os reformados estão lá fazendo a tradução, os ingleses estão com o Novo Testamento do Tyndale, a Bíblia do Lutero. Então, eles estão aí lendo o texto ainda em latim. Beleza? E também os chamados deuterocanônicos, que são os chamados livros apócrifos que vocês conhecem. Isso explica por que a Bíblia Católica tem alguns livros a mais. E o outro instrumento foi os índices, os Index Librorum Prohibitorium, que nada mais é do que os livros que não podem serem lidos. E a Inquisição, especialmente em suas versões espanhola e romana. Como expressão do dinamismo católico nesse período, as ordens dos franciscanos, dominicanos e jesuítas realizaram grande obra missionária no Oriente e nas Américas, no território do Sacro Império. Os conflitos entre católicos e protestantes continuaram por muitas décadas, atingindo seu auge na tenebrosa Guerra dos 30 Anos, que envolveu metade do continente europeu. Essa guerra terminou com a Paz de Westfália, em 1648, que fixou as fronteiras definitivamente entre o que é católico e o que é protestante. Beleza? A história da Reforma nem sempre é agradável, inspiradora. Por causa das profundas conexões entre os elementos religiosos e políticos, esse período foi marcado por muita violência, em nome da fé, porque a religião é uma coisa muito importante para as pessoas. As paixões que despertas podem se tornar terrivelmente destrutivas. Os erros cometidos nessa área por diferentes grupos do século XVI e XVII nos servem de advertência e de estímulo para a prática da caridade cristã e da tolerância conforme o exemplo de Cristo. Podemos, sem abrir mão das nossas convicções, respeitar os que pensam diferente de nós. Ao mesmo tempo que nos impressionamos com o heroísmo de tantos irmãos da nossa época, da Reforma, que por causa da sua fé enfrentaram muitas provações, até mesmo mortes, o Evangelho já não exige esse tipo de sacrifício na maioria dos cristãos do Ocidente. Mas isso não significa que estamos livres dos grandes desafios. E eles são outros. São outras maneiras pelas quais a nossa fé é testada no tempo presente. Viver de acordo com os princípios e os valores do Reino de Deus continua sendo uma prova difícil, mas necessária para todos os cristãos. E eu aguardo vocês na próxima aula aí no Chama Church, tomando café,
e dando muita risada, porque vocês são maravilhosos. Estamos juntos. Até a próxima. Para a gravação. A gravação.